O discurso de Trump ontem, o seu primeiro dia de governo, foi claramente inspirado nesta característica da ação de guerra nazista. Não foi uma invenção propriamente dos nazistas, mas tornou-se a grande característica da máquina de guerra nazista durante a Segunda Guerra, que é a Blitzkrieg. Blitzkrieg é uma mobilização intensa de forças militares, do máximo possível de forças militares que entram em choque com o seu inimigo em velocidade aceleradíssima por terra, ar e, se possível, mar, né, e com carga máxima. As Blitzkrieg, muito conhecidas. Ontem o que aconteceu, o que a gente assistiu, foi, não é à toa, um governo de extrema-direita em que os ícones nazifascistas apareceram por diversas vezes. Foi uma blitzkrieg sobre o planeta. Não foi uma blitzkrieg dos Estados Unidos contra a Rússia. Não, foi uma blitzkrieg contra o planeta. Muito, muito impactante o que aconteceu ontem lá em Washington. Olha isso aqui. Trump assinou no seu primeiro dia 42 ordens executivas, 115 ações ou atos pessoais, é um formato legal que existe lá para o presidente dos Estados Unidos, 200 ações executivas, outro tipo de documento legal que o presidente dos Estados Unidos tem à sua disposição, deu 60 minutos de coletiva. Enquanto ele estava assinando os atos, houve uma entrevista coletiva ali na sala oval, aí é o salão oval da Casa Branca, e pronunciou ao longo do dia de ontem 3 discursos. O mais impactante, evidentemente, foi o discurso de posse. Está aqui a abertura do discurso ontem. President Vance, Speaker Johnson, Senator Thune, Chief Justice Roberts, Justices of the United States Supreme Court, President Clinton, ele está saudando, Bush, President Obama, President Biden, Vice President Harris, and my fellow citizens. The golden age of America begins right now. A era de ouro da América começa agora. E esse foi o tom do discurso. Esse foi um tom muito agressivo do discurso. Foi interrompido, deve ter uma contabilidade, eu não reparei, de quantas vezes ele foi interrompido por aplausos. Dezenas de vezes. Teremos respeito do mundo mais uma vez. E esse respeito será alcançado pelo temor do mundo, segundo as palavras do próprio Trump. A Casa Branca, agora a Casa Branca trumpista, divulgou ontem um press release com as prioridades, né? Porque o discurso dele foi um negócio impressionante, né? Do México ao Panamá. Ele não falou de Canadá, não falou de Groenlândia, mas foram várias frentes de ataque. Depois, a Casa Branca soltou um press release no qual ela apresentou os que serão os eixos do governo Trump. Olha isso aqui. Alguns desses, então, são 4 eixos do governo Trump, com destaques ontem, destaques feitos pela própria Casa Branca, que é a saída do Acordo de Paris. Trump já tinha feito isso no primeiro governo. Então, ontem os Estados Unidos deixaram o Acordo de Paris, ou seja, os Estados Unidos não têm mais qualquer compromisso com o tema ambiental no planeta, ao contrário, ele anunciou que vai furar poço de petróleo pelos Estados Unidos inteiro e que vem também uma era de ouro da indústria automobilística, que os Estados Unidos produzirá carros de todo tipo, ou seja, sem qualquer restrição ambiental, né, em número, em volume, nunca antes realizado na história dos Estados Unidos. Pena de morte para imigrantes assassinos. A questão dos migrantes é um tema crucial, um tema que atravessou a campanha de Trump, os discursos pré-posse e ontem, mais uma vez, os discursos, e tiveram também no centro dos seus atos executivos. Tá?
Então, e essa questão do gênero, né? Foi um momento muito impactante do discurso dele quando ele disse aqui na América só tem 2 gêneros, né? Masculino e feminino. Ele revogou todas as políticas de inclusão e diversidade, disse que o governo dos Estados Unidos será daltônico, para dizer o seguinte: nós não vamos distinguir cor e raça. As pessoas, o que vai prevalecer aqui é a meritocracia. Eu uso a palavra mérito, exatamente. A meritocracia, ou seja, fim das políticas de inclusão raciais. Não, raciais e de identidade de gênero também. Bom, por falar nisso, a palavra gênero, como aconteceu aqui no governo Bolsonaro e acontece no governo nos governos da extrema-direita em geral, a palavra gênero foi riscada do mapa lá nos Estados Unidos. Então, são 4 eixos de prioridade. Fazer os Estados Unidos está entre aspas, porque é tal como está nesse press release, nesse documento do governo dos Estados Unidos. Fazer os Estados Unidos seguros novamente, fazer os Estados Unidos acessíveis e a energia dominante novamente, drenar o pântano, trazer de volta os valores americanos. E aí, este texto explica cada um desses pontos. Então, primeiro ponto, fazer os Estados Unidos seguros novamente. O que são as ações que a Casa Branca elenca ou enumera como exemplos desse fazer os Estados Unidos seguros novamente? O restabelecimento da política permaneça no México, política do primeiro governo dele, que é mexicanos não venham para os Estados Unidos, o que é uma coisa incrível, né? Ontem nós conversamos com o Álvaro Lima, né, da Diáspora Brasil, especializado, diretor de planejamento da Prefeitura de Boston e um especialista no tema da migração. O que eles vão fazer? Sem os mexicanos informais, ou seja, os mexicanos ilegais, indocumentados, como eles falam lá nos Estados Unidos, para a agricultura dos Estados Unidos. Simplesmente para a agricultura. Mas, enfim, vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Então, restabelecimento da política, permaneça no México, vai retomar a construção do muro. Lembram-se do muro? Que foi a tentativa de construção no primeiro governo Trump. Ele acabou sendo obrigado a recuar, mas ele vai retomar a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, como Israel, né, construiu um muro lá em Belém para separar israelenses de palestinos. Essa questão da construção do muro foi interessante, que ela foi um dos grandes escândalos do primeiro governo Trump, né? Porque, como se soube depois, o Steve Bannon, nós já falamos dele aqui, na época um poderosíssimo integrante da cúpula do governo, não está no governo Trump, dizem que vai ter grande influência, não sei. No primeiro governo teve, de fato, até determinado momento, quando o Trump botou ele para fora. Então, o Steve Bannon, como se revelou depois, ele foi condenado por isso nos Estados Unidos, montou um esquema para tomar dinheiro dos empresários numa campanha para construir o muro. Na verdade, era construir o muro nas mansões dele, né? Botava o dinheiro no bolso, né? Acabou pego por corrupção. Bom, punição de morte para imigrantes ilegais que assassinem estadunidenses, fim do asilo a quem cruza a fronteira ilegalmente, uma grande operação. O Álvaro Lima anunciou que essa operação começaria já ontem em Boston, Chicago e Nova York. Deportação de imigrantes ilegais, envio das Forças Armadas, pois é, o Exército dos Estados Unidos e da Guarda Nacional para a fronteira com o México. Foi quase que uma declaração de guerra ao México, né? E a classificação dos cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras, evocando a lei dos inimigos estrangeiros de 1798. Então, um pacote, inclusive o México foi o grande alvo, né? A Cláudia Sheinbaum, a presidenta mexicana, reagiu. Ela não reagiu ao discurso e aos atos, ela reagiu à posse dele mais cedo, bem cautelosamente. Não queremos ter boa relação. De certa maneira, esta foi a maneira como o mundo reagiu, né? Exceto pelo Panamá, vou falar do Panamá daqui a pouquinho, o planeta como um todo reagiu com extrema cautela a essa afirmação de Trump à frente do império a partir de agora. Segundo ponto, então,
divulgado como prioridade do governo Trump, fazer a energia dominante novamente. Então, segundo ele, afirmou no discurso, ele vai encerrar as políticas de extremismo climático de Biden e, para isso, segundo a Casa Branca, as prioridades são retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, isso já foi assinado ontem, um acordo sobre mudanças climáticas, declarar uma emergência energética no país. Por que isso? Porque declarando uma emergência energética, ele praticamente derruba toda a legislação ambiental e permite todo e qualquer tipo de investimento sem qualquer restrição, sem qualquer estudo prévio sobre impacto ambiental. Revisar e rescindir, todos os regulamentos que impõem encargos indevidos à produção e uso de energia, incluindo mineração e processamento de minerais não combustíveis, ou seja, liberou geral. Tanto a produção de petróleo, a produção de petróleo por exploração da maneira tradicional, como a maneira que hoje é mais usada nos Estados Unidos, que é o petróleo extraído do xisto, quanto minerais não combustíveis. Mas acabar com o arrendamento dos enormes parques eólicos que degradam nossas paisagens rurais, ou seja, encerrar com a energia eólica e outras fontes de energia alternativa, ou minimamente sustentáveis nos Estados Unidos. E, por fim, anunciou a chamada Política Comercial America First, Estados Unidos primeiro. Eles entendem que essa política comercial terá um impacto direto na questão energética lá nos Estados Unidos. Continuando, o terceiro ponto, drenar o pântano. O que é drenar o pântano? Drenar o pântano, deixa eu pegar aqui para ler o texto. O termo refere-se a um plano, a uma ideia do governo Trump de melhorar e reformar o que a nova administração considera burocracia governamental. Tá? O texto da Casa Branca sobre isso diz que o presidente inaugurará uma era de ouro para os Estados Unidos com medidas como retorno dos servidores federais ao expediente presencial, já que, diz o texto, apenas 6% dos funcionários atualmente trabalham pessoalmente. Segundo, combate ao que o governo considera censura inconstitucional do governo federal, além de providências imediatas para acabar com a armamentização do governo, ou seja, com as práticas do governo contra rivais políticos, na verdade, contra a extrema-direita e suas ações ilegais, e ordenando a retenção de todos os documentos conforme exigidos por lei. Né? E, mais uma vez, reafirmando uma política externa de Estados Unidos primeiro. Então, este é o terceiro ponto, drenar o pântano. E, finalmente, o quarto ponto, trazer de volta os valores americanos. O que quer dizer trazer de volta os valores americanos? É o que foi menos detalhado, nesse comunicado. E nesse comunicado, portanto, nessa nota, se faz referência apenas a 2 pontos que são trechos do discurso do Trump. Foram trechos realmente aterrorizantes. Né? O primeiro é: o presidente estabelecerá o masculino e o feminino como realidade biológica e protegerá as mulheres da ideologia radical de gênero. Um negócio assim, um retrocesso para, sei lá, nos 40, acho que nem, enfim, não é comparável a nenhum outro momento da história. Mas é isso. Então, abre-se uma era de perseguição, tá, aos gays, lésbicas, trans e a todas as identidades sexuais que não sejam as identidades sexuais heterocis ou cis-hétero. E o outro ponto é: os marcos americanos serão nomeados para honrar apropriadamente a história da nossa nação. É basicamente
é ele já assinou ontem uma ordem renomeando o Golfo do México como Golfo da América. Então a ideia é renomear tudo que for monumento, tudo que for prédio público nos Estados Unidos que não tenha, que não honre a tradição da nossa nação, vai ser renomeado, e ele começou com essa agressão ao México, renomeando o Golfo do México. Bom, um dos atos assinados pelo Trump ontem, bastante significativo, foi o perdão que ele tinha prometido depois, nessa fase mais pré-posse do Trump. Alguns auxiliares voltaram atrás, disseram que não ia acontecer, mas acabou acontecendo. Ele assinou o perdão para 1.500 dos acusados do ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, o famoso ataque do 6 de janeiro de 2021, que serviu como inspiração para o ataque do 8 de janeiro aqui no Brasil. Então ele, de fato, concedeu perdão, está lá, todo orgulhoso por ter concedido perdão à ação, ao assalto da extrema-direita ao Capitólio, que quase levou a um golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Né? Aí essa cena clássica do 21 de janeiro. Isso aqui tem importância porque serve, claro, de inspiração, tem uma importância local brasileira, porque, evidentemente, serve de inspiração para a extrema-direita brasileira. Acho muito difícil que a tese da anistia prospere. Alguns meses atrás, ela estava com algum vigor e chance razoável. Hoje, acho difícil, né? Em função de todas as revelações que se fez em relação ao bolsonarismo, né, para o golpe à democracia, assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, acho que o espaço para falar-se em anistia aos golpistas do 8 de janeiro está fechado, ou está praticamente fechado, mas talvez eles encarem isto como eles encarem isso como um ânimo, uma animação para voltarem com a campanha. Uma decisão importante também, muito grave, mas também pedra cantada, né? Já se imaginava que ele ia fazer isso e fez, de fato. Ele revogou a decisão do Biden da semana passada, né? Um absurdo. Essa coisa do Biden aí é um negócio... O governo Biden aí, pelo amor de Deus. A decisão do Biden do finalzinho do governo dele, da semana passada, de tirar Cuba da lista dos países que apoiam o terrorismo. Essa lista, quem integra essa lista, vive um inferno na Terra. Porque essa lista não é apenas um bloqueio econômico, tem acho que mais de 1.000 decisões de bloqueio econômico contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Iêmen, né, e contra a Coreia do Norte e outros países do mundo, que são países que os Estados Unidos consideram que os incomodam. O bloqueio mais apertado é contra Cuba. Então, além do bloqueio, você tinha essa inclusão de Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo. Sabe por que essa inclusão? Porque Cuba sediou, anos atrás, um encontro das Farc com um encontro de paz, naquele momento em que as Farc colombianas caminhavam para depor armas, né, e fazer-se a paz, como efetivamente acabou se fazendo na Colômbia, o que levou, no momento culminante desse processo, à vitória e posse do Gustavo Petro, por conta disso. Né? E então essa volta significa um estrangulamento completo, total, da economia cubana. Foi mais uma das decisões de ontem. As análises estão aí. Quero conversar muito com o Gilberto Maringoni, né, professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, acompanhou, como eu disse ontem, o dia ponto a ponto, minuto a minuto, tá? Mas eu achei bem interessante essa análise do Humberto Sacomandi. Foi meu colega quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, muitos anos atrás. Isso aí é 86, de 86 a 91,
Humberto Sacomandi, hoje está no Valor Econômico, que produziu, me pareceu uma análise bem interessante. Vamos ver daqui a pouco a análise do Maringoni sobre o discurso do Trump, né? Trump promete prosperidade, mas só para os Estados Unidos. Para o resto do mundo, sobram ameaças. Né? De fato, é isso. Né? A lógica toda do discurso é: nós somos o império e vocês, o resto, irão se submeter ao império. Essa é a lógica. Nós vamos sugar todos os benefícios do trabalho de trabalhadores do mundo inteiro para os Estados Unidos, para que os Estados Unidos voltem a ter uma época de ouro, e para os Estados Unidos terem uma época de ouro, vocês vão ter que pagar a conta. Basicamente foi esse o tom do discurso. E ao dizer que você aí, eu, né, o mundo inteiro vai pagar a conta, é claro que ele recheou esse discurso com ameaças, porque ninguém vai entregar o que tem de graça. Então vai ser tenso, vai ser efetivamente tenso. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Veja essa foto aí, é a foto do momento em que o Trump estava fazendo o juramento. Tá fazendo o juramento. Ao lado dele, a esposa dele, a Melania Trump. Veja a roupa dela. E aqui eu não estou falando de moda, eu estou falando de símbolo. Foi uma das coisas mais tenebrosas. Essa roupa dela foi realmente muito, muito impactante. Olha isso aqui, desculpa. É muito, muito impactante ela ter ido com essa roupa. Deixa eu mostrar aqui. Né? Olha, o rosto dela não aparecia, os olhos não apareciam, ela sisuda ou com sorrisos muito contínuos. O Trump também, né? O Trump não sorri, né? Sempre sem o franzido, sempre a guerra, né? Sempre pronto para a guerra. Né? Teve muitos memes ontem, mas eu olharia menos para os memes e mais para o que comunica essa roupa. Né? O que comunica essa roupa, sem a face aparecer claramente, né? Tenebrosa, e acho que tem a ver com a lógica de um governo que será tenebroso. Esse chapéu dela, enterrado na cabeça, né, que não deixava ver os olhos, que não deixava os olhos aparecerem. Por sinal, a Melania Trump, curioso, né? A Melania Trump tem um livro em que ela apoia o direito ao aborto. Né? Mas ela não é uma primeira dama, como foram outras primeiras damas dos Estados Unidos, ou como é como foi a Michele Bolsonaro aqui, ou a Janja, ativa, que aparece, que faz ações. Ela é completamente discreta, mas só esta roupa me parece que é uma ação política, né? É uma ação política. Ele não conseguiu, olha, não conseguiu nem dar beijo nela. Olha aqui na entrada. Isso aqui, esse trajar dela e esse significado político ganhou relevância quando o Trump entra, né, lá. Ele faz a entrada triunfal dele, é tudo cinematográfico, é o país de Hollywood, né? Então tudo cinematográfico, música, abre as cortinas, ele vem e adentra ali ao salão do Capitólio, onde foi a posse e o discurso. E aí ele vai dar um beijinho nela, não consegue nem dar o beijo. Vamos ver isso aqui, ó. President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. The Honorable, honorável, tá aí. Ele entra. Acho que é o único sorriso que ele deu. Aí ele vai lá. Ó. Consegue nem dar um beijo de verdade. Se bem que essa turma de milionários, ninguém se beija muito em público. É sempre, a gente vê isso, é comum ver isso, né? Mas você vê, nem consegue alcançar. Muito difícil. Tá? Aí tá lá ele cumprimentando, aquele ali atrás altão é o filho dele, com mais de 2 metros de altura. Meu filho de 2 metros, um negócio assim, totalmente jeca, inclusive, né? Aí o filho levanta, né, saúda, estriônico como o pai. Super esquisito, assim, super esquisito. Então, essa foi
acho que tem essa característica, né, muito forte, né, dessa coisa sinistra, efetivamente, sinistra, né? Que a foto a gente mostrou ontem aqui, deixa eu recuperar a foto oficial do governo Trump, né, desse governo Trump, que é também, né, assim como esse traje da Melania, tá aqui, deixa eu achar aqui. É um negócio muito sinistro, muito sinistro. Deixa eu pegar aqui a de ontem, a apresentação de ontem, a gente tem essa foto. Espera aí, deixa eu sair da tela. Deixa eu localizar a foto aqui. É uma foto muito sinistra. Então, me parece que esse aspecto, né, tenebroso, sinistro, sempre ameaçador, sempre uma coisa ali, né, distópica, vinculada à ideia do pesadelo, da punição, da ameaça. Esta é a marca iconográfica, é a marca simbólica e a marca, de fato, do governo Trump. Está aqui, ó. Essa foi a foto que a gente mostrou ontem, né? Então, essa foto da esquerda é a foto oficial do governo Trump. É a foto oficial. E é um processo simbólico tão brutal que ele usa como foto esta outra foto aqui, o mesmo rosto, vocês estão vendo? A mesma coisa da iluminação tenebrosa, na foto oficial, mais tenebrosa ainda, que é a foto, né? Veja aqui a da direita, que quando ele foi fichado pela polícia lá na Geórgia, naquele processo de tentativa de fraude na eleição de 2020. Lá nos Estados Unidos, eles têm expressão para tudo, isso é chamado de mugshot. Então, é uma foto, o que aparentemente é uma foto vergonhosa para alguém, né? A foto do cara sendo fichado. Não, ele transformou essa foto num símbolo, né, da sua resistência ao que ele vai chamar, né, os poderes estabelecidos, a elite corrupta, o establishment corrupto dos Estados Unidos. Então, para fechar essa parte do discurso, e aí queria mostrar... não vou fechar ainda não essa parte do discurso. Tem um aspecto importante também, muito simbólico, que é os donos do mundo com o dono do mundo. Teve grande destaque, efetivamente, na cerimônia. O maior destaque foi para o Elon Musk, do X, mas todos os donos multibilionários das plataformas estavam lá em lugar de destaque na celebração, e não só no discurso de posse, em todo o dia, né, que houve almoço, teve encontro, teve reunião, eles tiveram sempre lugar de destaque. Vocês estão vendo lá, do fundo para frente, o Mark Zuckerberg, da Meta. Aí tem uma mulher que eu não sei quem é, não está identificada em nenhuma foto, não é à toa, né? As mulheres ali ficam fazendo o papel decorativo. O Jeff Bezos, né? Essa é a lógica, né? O Jeff Bezos, esse quase ao centro da Amazon. Depois, o Sundar Pichai, não é o dono do Google, mas é o CEO, é o presidente do Google atualmente. E, finalmente, o Elon Musk. Eles tiveram enorme destaque. E o Elon Musk mereceu não uma, mas duas referências do Trump em seu discurso. Uma referência, e que foi aplaudidíssima a referência dele, em relação a essa diretoria de eficiência governamental que ele vai assumir, né? Então, vai ser o terror dos funcionários públicos dos Estados Unidos. E a outra referência ao projeto espacial da SpaceX, a empresa do Musk, para fazer exploração artificial e ir para Marte. Essa gente não está para brincadeira, gente. Eles estão tentando montar uma estrutura. Tem o programa espacial dele, tem o programa espacial do Jeff Bezos, da Amazon. Eles estão se preparando para, se a coisa aqui, se o Trump destruir essa casca chamada planeta Terra, para encontrar possibilidade de sobrevivência fora. Vão conseguir? Não sei, mas é este o projeto deles. E o Trump faz uma referência a isso no discurso, e vejam a reação do Musk.
My message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest. É de novo, nossa hora de agir com vitalidade, com coragem no mundo. Civilization. So as we liberate our nation, we will lead it to new heights of victory and success. We will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, and disease-free. Falando, né, da ação que ele vai ter na saúde, né, que inclusive ontem, além de sair do Acordo de Paris, saiu da OMC, Organização Mundial de Saúde, e assinou um ato de reintegração imediata de todos os soldados do Exército dos Estados Unidos que haviam sido afastados por se recusarem a tomar vacina contra a Covid. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts. Então, está falando, não é, da conquista da América e as estrelas, o universo sideral, e olha o que ele diz. To plant the stars and stripes on the planet Mars. Vamos colocar... Ó a reação. Olha a cena, inclusive, a C-SPAN é uma TV pública dos Estados Unidos. O que eles fazem? Foco, ó lá, ó. A alegria do Musk, que realmente teve grande destaque. Ao lado dele está esse filho do Trump, né? É sempre assim, né? Esses caras sempre, né, estão ali com a família e tal. Né? Então, foi um momento bem marcante do discurso dele. E aí... então, esses são os donos do mundo, sócios do dono do mundo, Donald Trump. Essa é acho que esse é um ícone muito, muito relevante da posse de ontem. E aí, teve um outro momento, porque o Musk discursou mais de uma vez ontem. E aí, de fato, repercussão mundial para o gesto nazista que ele fez ao final do discurso. A extrema-direita vem aquela conversa, né? Não é o gesto nazista, é uma saudação romana, que é saudação fascista, né? Ele estava apenas saudando as pessoas, enfim, aquela coisa, é a lógica da extrema-direita, né? Ataca e depois nega. A gente viu aqui com aquele Felipe Martins, lembra-se do Felipe Martins e aquele gesto racista que ele fez lá no STF, não aconteceu nada com ele por conta disso. Depois, não, isso não era gesto de supremacia branca, não, era outra coisa, sempre assim. Vamos ver o que foi isso. Olha. For making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Meu coração está com vocês. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Nossa civilização vai vencer. Olha, alguma dúvida? Vou passar de novo. Thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. E quer sacar? Quer ver? Tá aqui a comparação. Alguma dúvida? De novo. É isso aí. Tá muito, muito forte, efetivamente. O Margarete Gonzato, Manga, daqui, muito obrigado. Um super sticker, como chama, assim como o Marcelo Andrade, mandou uma... toda vez que aparecer alguém com essa bolinha aqui é porque já é membro, ou membra aqui da Pós TV Fórum, assim como o Hugo Alejandro. Pergunta ao comentarista internacional, como o capital sionista dos Estados Unidos fica no governo Trump 2? Boa, Hugo, vamos perguntar assim. Se eu esquecer, me avisa, hein?
por favor, mas eu espero não esquecer. Então, mais uma vez, essa é uma questão, não é pouca, não é pouca. Há uma lógica, uma linha direta que se estabelece entre o nazifascismo e essa nova roupagem do colonialismo estadunidense, né? Então, essa é uma questão importante, né? Trump ontem faz um discurso em que ele apresenta um novo colonialismo, né? Inspirado na figura do Theodore Roosevelt, lá do começo do século XX, teoria o Big Stick, né? O grande porrete, né? Que era dominar o mundo. Isso aí é 1910. Ele foi presidente lá dos Estados Unidos, acho que 1910 a 1910, 1918, reeleito, né? Em que era isso, ficou conhecida como a política do Big Stick, do grande porrete, sobretudo para as Américas e a América Latina, que é o que ele já está prometendo para o México, está com a conversa do Canadá, está com a conversa do Canal do Panamá. Por enquanto o Brasil está sendo ignorado. Ignorado pero no mucho. A grande questão é o seguinte, sobre esta ofensiva colonialista com esse perfil nazifascista. Será que governos neoliberais ou governos liberais, como foi o governo Biden lá nos Estados Unidos, como é o governo Lula aqui no Brasil, como são outros governos, serão capazes de conter a ofensiva colonialista / nazifascista? Será? Ou eles serão a porta de entrada desses regimes espalhados pela região? Vou mostrar daqui a pouco um artigo muito impactante sobre este assunto. Tá? Então, resumorum do discurso de Donald Trump. Então, ele abriu dizendo, e é uma coisa assim, de uma coragem política, alguém fez menção aqui, né? A gente fala bastante isso aqui, né? O Maringoni, inclusive, foi quem trouxe esse assunto, né? De como a ofensiva é um elemento crucial na política. Quem não está na ofensiva está na defensiva, não tem meio termo. Ele abre o discurso, gente, ele abre o discurso com o Biden sentado ali, ó, a 1,5 metro dele, atrás dele. Tem essa coisa de educação, de polidez, nem nada. Ele abre o discurso dizendo que os Estados Unidos eram liderados até a posse dele por um establishment corrupto. E faz vários ataques ao Biden. Não menciona o nome dele, mas fala do governo anterior. Vários ataques, com Biden presente ali. É muito agressivo, muito assertivo, né? Aí ele anuncia, né, os pontos do discurso, que depois parte dele já viraram ações legais do governo nesse pacote enorme de medidas que ele adotou ontem, como eu mostrei aqui: 42 ordens executivas, 115 atos pessoais, 200 ações executivas, todos formatos de documentos legais lá nos Estados Unidos. Então ele fala emergência nacional na fronteira sul com o México contra a imigração ilegal. Nossa fonte de energia principal é petróleo e gás, e aí a gente viu depois a medida dele, o documento da Casa Branca, deixando de lado, abandonando a energia eólica. Acabou o Green New Deal, ou seja, acabou essa ideia de um desenvolvimento pautado em energias renováveis ou sustentáveis. Ele enterrou com isso. Principal ministério, ou diretoria, na verdade, acho que é o cargo lá, será o da eficiência governamental, foi aplaudidíssimo. Como eu disse, o Musk teve grande destaque. Ele vai citar o Musk depois, quando fala em Marte, como a gente mostrou aqui, como eu mostrei aqui. Então, diz que o país se pauta, a partir de agora, pela meritocracia. Então, não tem mais essa coisa de programas de inclusão, não tem nada disso. É meritocracia. A gente sabe bem o que quer dizer meritocracia, né? É o governo dos ricos e poderosos. De hoje em diante, disse ele, as leis somente reconhecem na vida pública e privada 2 gêneros, homem e mulher. Golfo do México passa a se chamar Golfo da América. Ele renomeou o Monte Denali no Canadá. Incrível, né? Ele não mencionou o Canadá, né, os ataques, a anexação do Canadá, mas ele já renomeou um monte que fica no Canadá,
né, o Monte Denali para Monte McKinley, que foi o presidente que planejou o canal do Panamá. Tá? Então, o William McKinley foi o 25º presidente dos Estados Unidos, deixa-me ver aqui, de 1897 até o assassinato dele, mais um presidente assassinado nos Estados Unidos, né, em 1901, e foi conhecido como o presidente dos bilionários, era como o Trump, né, o presidente representante dos bilionários na Casa Branca. E aí o Trump disse que esperava-se que a referência do Trump fosse o Ronald Reagan, mas não será este McKinley. Tá? Ele disse, vamos pegar o canal do Panamá de volta, esse tolo presente que demos ao país. Quem manda lá agora é a China. Perguntaram aqui sobre menção direta à China, essa foi a menção mais incisiva em relação à China. Diz que o canal do Panamá virou um canal chinês e que os Estados Unidos vão pegar de volta. Vamos expandir nosso território, então ele não falou de Groenlândia e Canadá diretamente, mas falou dessa pretensão imperialista, né? Então, expansão do território, entende-se, então, expansão para o Canadá e para a Groenlândia, né? Na América, o impossível é o que fazemos melhor, venceremos como nunca, e fez várias citações a Deus e ao destino ao longo do seu discurso. Então, basicamente, foi isso o que Trump falou. Mais tarde vem aqui o nosso Maringoni para analisar o discurso. Bom, o que ele falou em... sim, reação. A reação, como eu disse, teve uma reação muito cautelosa dos governos do planeta todo a esse primeiro dia do Trump, ao discurso e às ações. Tá? Quem reagiu de maneira mais assertiva foi o governo do Panamá, né, em que ele disse que vai tomar o canal do Panamá de volta. Então, o José Raul Mulino, que sequer pode ser acusado de ser um homem de esquerda, nem mesmo progressista, é um conservador. Ele escreveu, vou tentar fazer a tradução aqui ao vivo, tá? Ele soltou a seguinte nota. Em nome da República do Panamá e de seu povo, devo rechaçar de maneira integral as palavras lançadas pelo presidente Donald Trump relativas ao Panamá e seu canal em seu discurso inaugural. Reitero o expressado em minha mensagem à nação em 22 de dezembro. O canal é e seguirá sendo do Panamá, e sua administração seguirá sob controle panamenho, e mantida a sua neutralidade permanente. Não há, no momento, nenhuma nação do mundo que interfira com nossa administração. É uma resposta, né, a essa acusação que Trump faz da proeminência da China ali no canal do Panamá, que é absurda, inclusive, né? A China usa comercialmente o canal do Panamá, mas de fato é importante para a China, né? É uma maneira da China passar para o Atlântico e aí atender o Caribe, a América Latina, com um custo muito, muito menor. O canal não foi uma concessão de ninguém, foi o resultado das lutas de gerações que culminaram em 1999, produto do tratado Torrijos-Carter, Jimmy Carter, né, recém-falecido, presidente dos Estados Unidos, e desde então até agora, por 25 anos, de maneira ininterrupta, temos administrado e expandido com responsabilidade o canal para servir ao mundo e ao seu comércio, incluindo os Estados Unidos. Exerceremos o direito que nos ampara, né, com a base jurídica do tratado, a dignidade que nos distingue e a fortaleza que nos dá o direito internacional como via idônea para manejar, para operar as relações entre os países e, sobretudo, entre os países aliados e amigos, como demonstra a nossa história e nossas atuações, nossas ações em relação aos Estados Unidos. O diálogo é sempre a via para aclarar os pontos mencionados sem menoscabar, sem menosprezar, sem reduzir nosso direito, soberania total e propriedade do nosso canal. Foi a manifestação mais assertiva de reação ao discurso de Donald Trump, tá? Ontem. Bom,
Trump não mencionou o Brasil aparentemente não está na lista de prioridades dos Estados Unidos, do governo Trump, neste momento. Mas a Raquel Krahenbuhl, que é jornalista da Globo, lá em Washington, super competente, por sinal, ela estava na coletiva que Trump deu lá no Salão Oval, enquanto ele assinava os atos, ele recebeu jornalistas do mundo inteiro, mais ou menos meia hora de entrevista coletiva. E ela encaixou uma pergunta sobre o Brasil. Foi uma pergunta ali para encaixar o Brasil, né? Coisa da proposta brasileira para a guerra da Ucrânia, tal, não foi, né, diretamente uma pergunta sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos, mas ele respondeu na lata. Nós não precisamos dele. América Latina, ele disse assim, eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. Na verdade, não precisamos deles. E o mundo todo precisa de nós. É impressionante, realmente a ousadia e a agressividade dele. Então, vamos ver como é que isso vai repercutir nas relações entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula soltou uma nota ontem dizendo o seguinte: em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura. Estou certo de que poderemos seguir avançando nessas e outras parcerias. Desejo ao presidente Trump um mandato exitoso que contribua para a prosperidade e o bem-estar do povo dos Estados Unidos e um mundo mais justo e pacífico. É uma nota que é revestida de um caráter formal, mas que é um pouco além das notas formais. É uma nota que tenta dizer, estamos juntos, vamos juntos. Agora, a diplomacia... Agora, vamos comparar com a nota do presidente Lula para a posse do Maduro? Vocês estão vendo a nota? Não teve nota. Não teve nota do presidente Lula para a posse de Nicolás Maduro, e essa nota aqui, alguém aqui dizendo que é uma nota, tá aqui a Fabi, que discursinho rebaixado. Eu achei também um pouco over esta nota do presidente Lula. A diplomacia brasileira, sob comando do ministro Mauro Vieira e de Lula, né, quem manda é o Lula, tá certo? Essa história de que, coitado do Lula, não sabe o que é o Haddad. O Haddad, né? O Mauro Vieira, o ministro do Exército, como é que chama o ministro do Exército, gente? Ministro da Defesa, o Múcio, José Múcio, tudo gente nomeada por ele. E vocês acham que ele não tem notícia do que eles o fazem? Então, a diplomacia brasileira é um desastre. E além de ser uma diplomacia que já foi uma diplomacia altiva e ativa e vinculada ao sul global, cada dia mais atlantista. Atlantista quer dizer vinculada aos interesses da OTAN e dos Estados Unidos. Cada dia mais, né? O afastamento do Brasil em relação ao BRICS é notório. Nós falamos disso aqui também no primeiro dia do nosso Manhã Brasil, com o Elias Jabbour. Tem sido um tema nosso. E a gente tem essa lógica, né? O Mauro Vieira foi lá em Kazan, na reunião dos BRICS, para dizer que o Brasil é do Ocidente, né? Um negócio assim, é um rebaixamento realmente grande. E, ao mesmo tempo, desastrada, né? Com uma ideia de intervenção. Às vezes dá uma impressão também que o Itamaraty e o governo Lula se comportam com esse desejo de potência, um desejo ridículo de ser potência intervencionista, né? Fizeram o que fizeram na Venezuela, uma afronta ao direito internacional e ao direito do povo venezuelano. E em relação aos Estados Unidos, também é uma atrapalhada, né? Lula apoiou a Kamala Harris. Como é que um presidente apoia o candidato de outro país? É um negócio assim, de um amadorismo realmente impressionante, né? E
não existe isso. Você respeita o direito de outro país, mas é isso aí, né? É o Brasil se metendo os pés pelas mãos e se metendo nos assuntos de outros países. Não, claro que quando mas isso começou, por isso que eu digo, não é Itamaraty só. Lembrem-se, nós mostramos aqui a nota de Lula quando era candidato ainda em relação ao golpe do Peru, que ele na prática apoiou o golpe do Peru, considerou uma interrupção constitucional do mandato de Pedro Castillo, né? Ou seja, ele deveria ter considerado o golpe contra a Dilma como uma interrupção constitucional do mandato dela, porque ela foi derrubada com base nas regras que regem o sistema de impeachment no Brasil. É uma loucura. Né? Equador agora, o presidente, o Noboa, presidente da extrema-direita, está lá concorrendo de maneira ilegal, tinha que ser afastado do cargo pela legislação. Ele ficou quietinho, nem um pio. Então esse é o cenário, vamos ver como é que será a coisa daqui para frente, né? Vamos ver como será daqui para frente. Pois bem, virando a página então do tema internacional para mais uma, né? E aí tem essa extrema-direita brasileira, né, babando o ovo para o Trump, pedindo tropas para invasão, para anexação do Brasil. Enquanto o Panamá resiste, né, aqui a extrema-direita brasileira, né, torcendo, rezando por uma anexação do país aos Estados Unidos. Então está aí ontem o governador de São Paulo, né, o Tarcísio Gomes, anteontem soltou essa coisa, né? Está chegando a hora, na véspera da posse do Trump, novos ventos que apontam para o progresso, prosperidade e liberdade, todos atentos ao que está por vir. Ontem fez um videozinho colocando esse chapéu aí, Make America Again. Aí é uma disputa na extrema-direita também para ver quem se apresenta ao Trump como seu interlocutor preferencial, já que o Bolsonaro é praticamente carta fora do baralho. Nem Michele, nem Eduardo Bolsonaro, que foram nomeados, né, por Jair Bolsonaro para ir à posse e conseguiram entrar, né, assistiram de um salão anexo à distância, ficaram na neve, enfim, não tiveram nenhuma deferência do governo Trump. Se o Bolsonaro fosse, com certeza estaria ali no salão. Mas não indo ele, não teve, né, foram barrados no baile, como diz a Carla Freitas aqui, né? Não tiveram nenhuma deferência, nenhum destaque, absolutamente nada. Então isso abre espaço para saber quem da extrema-direita vai se credenciar para a interlocução. E aí o Tarcísio está levantando a mão e dizendo, estou eu aqui, né? Estou eu aqui.